Oi gente, tudo bem? Meu nome é Thaís Batista, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFRJ e atualmente estou fazendo mestrado no PPGD, que é o Programa de Pós-Graduação em Design, na Escola de Belas Artes também pela UFRJ. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês, explicar um pouquinho do meu trabalho chamado Devir de Almas. Ele está sendo exposto agora nessa 8ª edição da Bienal da Escola de Belas Artes, que tem como tema principal mutações. Esse tema mutações está intrinsecamente ligado com o meu trabalho, porque o meu trabalho tem um material que se transforma, ele está sendo metamorfoseado. Para nascer, ele precisa de uma junção de outros objetos. Se você botar nas proporções corretas, ele nasce da forma correta também. Precisa de areia, de brita, de cimento, de água. E aí você, esperando o tempo certo, né? Se você conseguir deixar na forma certa, tudo direitinho, ele vai nascer da forma correta. E esse material foi escolhido justamente porque é um material muito comum para mim, né? Até da minha formação como arquiteta, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com o concreto também. Gosto muito de fazer concreto, é como se fosse um bolo, né? Só você pegar alguns ingredientes, juntar, esperar o tempo certo no forno, ele vai nascer. Sendo que no caso do concreto, a gente tem que esperar, né, o ar livre, provavelmente, né, de preferência. Além disso, quando ele é quebrado, ele vira tipo um dejeto, né? São resíduos que geralmente, às vezes, nem podem ser reaproveitados, né? Dependendo da situação. Mas nesse caso, eu resolvi guardar todas as plaquetas que eu quebrei, enfim, acabou se quebrando ao longo dos processos, que não deu muito certo, né, a cura. Eu fui guardando e sabia que em algum momento eu poderia utilizar de alguma forma. Acabou que eu resolvi montar essas peças e botar um feixe de luz em direção a esse objeto reminiscente, né, das plaquetas quebradas. E a partir dali surgiu a sombra do devir. Esse devir, ele se trata da minha relação com as minhas cachorras. São 8 anos dessa relação, de várias observações, de espreitas, tanto da parte delas quanto minha, que a gente tenta se entender de uma forma que a gente não consegue, talvez, entender até alguns seres humanos, sabe? Porque é uma relação animal com animal, digamos assim. Elas falam do jeito que, né, que elas conseguem. No caso, elas latem, elas emitem alguns grunhidos, assim, uns sons, mas elas não conseguem ter um dialeto, né? Elas não conseguem falar com a gente. Então, a forma que elas têm de se comunicar comigo e eu com elas, é uma forma muito única, né? Cada um... Óbvio que a gente sabe que para lidar com cachorro tem algumas regrinhas específicas, talvez, né? Algumas experimentações que a gente já sabe que pode dar certo como pode dar errado. A minha relação com elas é fora essa relação de adestramento, sabe? Uma relação muito, muito solta, muito fluida, pra gente entender literalmente com quem a gente tá lidando, tanto delas comigo quanto eu com elas. Então foi uma relação que realmente foi muito devagar, foi uma construção mesmo, ao longo do tempo. Tanto é que elas vieram bebezinhas, né? E elas foram crescendo, conhecendo aquele espaço que é o lote da minha casa, né? Elas foram tentando descobrir aquele lote, eu fui tentando ajudar elas a entenderem aquele espaço, e a partir daí elas conseguem decidir qual é o melhor espaço para elas praticarem determinadas ações. E até eu entender como que isso funcionava, demorou um pouquinho, né? Demorou um tempo. E eu só consegui ter essa observação mais específica quando eu não conseguia me sentir escutada pelas pessoas à minha volta, e elas eram os únicos seres que conseguiam fazer isso, por mais que elas não entendessem diretamente aquilo que eu estava falando, até porque muitas das vezes eu não falava diretamente o que estava acontecendo comigo, eu simplesmente me expressava através de sons, das músicas que eu tocava, piano, violão, enfim. É uma forma de expressão que eu tenho para liberar aquilo que tá contido dentro de mim que eu não sei expressar, né? Esse trabalho tem uma ligação muito forte com as minhas cachorras por conta dessa escuta sensível que elas têm comigo, dessa nossa comunicação que não existe palavras, é só uma comunicação de dentro para fora que é muito compreendida. Esse concreto ele foi escolhido num determinado formato, né, retangular basicamente, como se fosse o lote da minha casa nessas plaquetas de concreto. E nele eu fui fazendo algumas experimentações em várias plaquetas, diversas mesmo, até que algumas que se quebraram, outras ficaram inteiras com o projeto inicial. As que não deram certo viraram história nessa fotografia. Tem a sombra do Devir, a sombra da minha cachorra, talvez até um pedaço da minha sombra também, um pedaço do pó que sobrou dessas plaquetas, enfim, que resultou nessa fotografia final do meu trabalho Devir de Almas. Espero que vocês gostem, espero que vocês estejam com vontade de participar dessa edição de mutações, né, da 8ª Bienal da EBA. Boa exposição para vocês e até mais!